E aí galera, bom dia, bem-vindos ao 7h33, todo mundo caindo da cama, sem parar, não podemos parar, né? Maravilha, gente, é isso aí. Bem-vindos de volta, mais uma vez é um prazer estar aqui com todos que acordam cedo, em busca de informação, para crescer, para continuar nesse momento inesperado e único que a gente está passando. E hoje a gente vai fazer duas coisas, tá? Hoje a gente vai entrar com mais uma pessoa aqui da galera, do grupo nosso 733, Ricardo Pimentel vai falar as ações que ele está fazendo lá, seguindo o fluxo que a gente está falando, e também, ó, quanta gente bacana entrando, porra, bacana, gente, mantendo a nossa dinâmica do dia a dia, e também eu vou fazer um compilado geral, além do Ricardo entrar com a gente, para falar as ações que ele está fazendo. Eu vou falar também do que aconteceu nas últimas 24 horas, que eu acho importante. Então hoje o 733 emergencial, né, de informações do momento que a gente está vivendo. Eu acho importante eu passar para vocês a compilação de tudo, né, porque esse momento é único e inesperado. Então eu vou dar para vocês a dica agora da gente manter realmente o nosso lead quente, a nossa galera quente, principalmente os nossos clientes, que esse é o momento mais importante para a gente poder passar a comunicação para as pessoas do que está acontecendo. Elas têm que ser avisadas em real time, assim, tá? Então, eu vou falar tópico a tópico que a gente vai falar hoje com relação a isso. Bancos, o que fazer. Se você tem aluguel, o que a gente deve fazer. Taxas e tributos. Fiz uma compilaçãozinha. Ontem eu recebi o material, antes de ontem eu recebi o material do meu sócio da FaceUnic, e ele fez uma compilação incrível, tá? Eu fiz um ajuste só do que eu quero falar para vocês e vou passar isso para vocês também. Qual é o caminho que a gente deve tomar em relação a alguns tópicos? Então a gente vai falar assim, vamos fazer um guia para os clientes, tá? Vamos manter o nosso papo quente com os nossos clientes, a gente não pode parar. E aí o papo do momento realmente é o que está acontecendo com o coronavírus, a gente precisa comunicá-los. Então, a gente vai fazer o guia de coronavírus para o paciente, importante, eles já estão sabendo, mas é importante a gente dar informação para o nosso cliente, a gente ser proativo para o nosso cliente, tá? Como prevenir o coronavírus também. E aí o mais importante, quais são as suas medidas de biossegurança que você vai tomar no consultório a partir de agora? Não é que você não toma, entende? A gente tem coisas que a gente deve fazer agora que são diferentes do que a gente fazia. Por exemplo, a gente sempre usou avental normal e agora a ideia é que a gente tem um avental, mas tem uma paramentação diferente, né? Então face shield, protetor facial, a máscara diferente, um avental descartável que a gente precisa usar. Quem não usa a touca vai ter que usar a touca. Você precisa mostrar o propé, quer dizer, você precisa mostrar a proatividade na sua biossegurança dentro do consultório, e isso você vai fazer um vídeo para o seu cliente hoje falando justamente sobre isso, tá? Mais um vídeo então. Vamos preparar um material que eu vou mandar para vocês também hoje, do coronavírus, tá? Dá para copiar e colar, beleza, tá tudo bem, tá? Mandem para eles. Como se prevenir, né? Um guia do que é, como se prevenir, e você vai gravar um vídeo assim de selfie, tá? Sem produção muito, porque é um negócio que a gente está pegando na mão agora, e comunicar aos seus clientes quais são as normas, além do que você já toma, de biossegurança também, tá? E vamos falar um pouco de pagamentos de taxas e tributos e os impostos, o que a gente deve pagar ou não. Como tem muita coisa, eu vou até deixar meu computador do lado para ir mapeando para vocês, e a gente vai conversar sobre alternativas trabalhistas, que é importante também. Então, eu mapeei lá, né? Guia do coronavírus, guia de prevenção, aí você vai fazer um vídeo de biossegurança, o que você vai estar fazendo de diferente na sua clínica para isso. Aí a gente vai para pagamentos de taxas, impostos, bancos e as ações trabalhistas com que a gente faz, tá bom? Então vamos lá. Mapeando tudo isso daí, a gente começa então falando sobre as medidas que você vai fazer de biossegurança. Então lembra, faz um videozinho normal, tá? Faz um vídeo de selfie falando que além das coisas normais, primeiro vídeo. Então, primeira lição, vamos fazer um vídeo hoje explicando para o cliente quais são as normas que você vai tomar, diferentes do que você já toma, tá? Informação nunca é demais, tá? Porque o seu cliente quer, a palavra do dia é atenção. Seu cliente precisa de atenção, tá? E outra coisa que eu vou falar também é sobre manter o marketing ativo ou não, tá?
quem tem impulsionamento, quem não tem, a gente vai discorrendo sobre esses temas, como fazer isso, mas quem já tem, então hoje é uma live emergencial também para falar sobre se a gente deve parar ou não os impulsionamentos que a gente faz. Impulsionamento, para quem não sabe, tem muita gente que tem campanha, né? Você faz uma campanha de Facebook, de Google ADS, enfim, no Instagram, e você vai colocando um dinheirinho para isso poder potencializar. Uma inteligência de divulgação de marketing. Devo parar ou não? Já de cara vou te dizer que não deve parar, tá bom? É isso aí. Vamos lá então para o nosso bate-papo aqui, e depois o Ricardo Pimentel entra para dizer o que ele está fazendo do 733, tá? Nossa lição de casa aí diária. Vamos começar ali, falamos dos guias então, vamos fazer. Primeira coisa, guia de corona, né? E eu vou mapear isso aqui direitinho, para a gente não perder nenhum passo disso aqui, desse material aqui, tá bom? Então, vamos primeiro para o plano de comunicação. Vamos falar primeiro de comunicação, vai. Ó, manter o plano de comunicação digital que você tiver, tá? Só que o mais importante, talvez a gente tem que rever o que a gente está falando com relação a essa divulgação de marketing, quem já está fazendo algum impulsionamento, e se focar mais nesse momento que a gente está, que o papo realmente precisa de informação. E, né, então vamos revisar o conteúdo que a gente tem institucional aí e sobre essa calamidade pandemia, tá? Eu acho que é importante vocês entenderem que muitas pessoas estão receosas de irem num consultório nesse momento. Eu digo nesse momento, é o próximo mês, tá? Não é hoje, tá todo mundo em casa, tá? O que vai acontecer na próxima uma semana? O que vai acontecer daqui a 15 dias? O que vai acontecer daqui a 30 dias? Então, a gente está vendo dia a dia. Então, para a gente se antever a qualquer coisa, eu acho que é importante a gente ir informando, né? Então, assim, todo mundo quer evitar aglomeração, né? Todo mundo está revendo seus procedimentos, então eu acho que aí é importante realmente a gente se focar nesse conteúdo um pouco mais sobre qual é o método que a gente está fazendo justamente para poder prevenir que tem alguns problemas, tipo os próximos passos, agendamentos à distância de pacientes, não aglomerar pessoas na clínica. Então tudo isso é importante. Com relação ao marketing e divulgação, é importante a gente sedimentar o nosso dia a dia, o que a gente continua fazendo. Se você impulsiona as facetas laminadas, se você impulsiona a parte de implantes, se você impulsiona a parte de prevenção, você continue fazendo. Mas tem que dar um pitaco nesse momento desta informação, tá? Que é importante. Vocês sabem que o 733 é um jogo rápido, que a gente fica 15, 20 minutos, mas esses dias eu tenho estendido um pouco mais, porque quanto mais conteúdo eu poder jogar, mais vocês poderem assimilar, mais a gente vai sair com o foguete ligado, tá bom? É muito importante isso. Ander, eu faço muito panfleto, porque eu estou falando para clínicas A, B, C, D e E aqui, tá? Então, o plano vale para todas, tá? Mas algumas coisas que eu falo dão para algumas pessoas e a outras não. Por exemplo, clínicas de padrão menor, que eu digo de nível que você atinge, D e E, C e D, eu acho importante também vocês, no momento que puderem fazer, na retomada da clínica, fazer uma parte de panfletos de marketing offline e explicativos também, e seus procedimentos para os clientes, um simples folder que vocês podem imprimir na clínica mesmo para entregar para as pessoas que estiverem indo na clínica, tá? Então tem gente que gosta ainda do papel, tá? Mas isso é um público bem específico e eu acho que eles poderiam pensar nisso também na forma de comunicação. Se você for atender uma emergência, você dá para o paciente um papelzinho, tá? E informação assim nunca é demais. Vamos lá. Passamos isso então, e a gente tem que pensar em todas as despesas que a gente tem na clínica, né, gente? Então, se a gente fizer uma compilação, a gente tem os custos operacionais da nossa clínica. Então a gente tem que fazer um resumão dos custos operacionais, e agora é hora de você pegar, botar no papel aquela questão da planilha que eu falei para você. A planilha, eu tô vendo os comentários e eu vou responder depois os comentários, tá bom? A gente vai conversar um pouco sobre os comentários, tá? Então, vamos pegar então a planilha,
do que a gente gasta, como eu falei para vocês antes. É legal você pegar um papel, quem não está acostumado, quem tem software já sabe, mas tem gente aqui que não tem software, então você tem que pegar os seus custos todos da clínica, você tem que escrever um a um quanto você gasta por mês, separa o que você tem da clínica, e separa o que você tem do consultório ou clínica, e separa o seu pessoal, tá? Vamos falar do seu consultório, da sua clínica, separa todos esses gastos que você tem, gastos fixos, gastos variáveis, você separa tudo e você faz a planilhazinha. Essa lição de casa simples. Gente, tem que ser um beabá, tá? Tem gente que já tem alta performance, tem gente que não tem. Então a gente precisa começar do zero. Então separe todos esses seus gastos que você tem e a gente vai mapear em cima disso e ver o que a gente pode jogar para frente, tá? A ideia é que com relação ao aluguel, as relações locatícias, esse é o momento único, então é a hora, ninguém sabe como fazer, porém existem algumas regras que estão sendo seguidas no mercado da boa vizinhança, né? Que é você ligar para o seu locador, né? Você que tem um imóvel alugado e conversar com ele, tá todo mundo tendo um pouco de bom senso e jogando para frente. Pelo menos hoje você ter 2 meses de carência, e essas carências na verdade não são carências, elas podem ser diluídas a partir de junho, julho. Para que a gente está falando isso e todo mundo está falando isso? Porque não se sabe o que vai acontecer daqui a um mês, então você precisa empurrar para frente se você não tiver fundo de emergência, né? Fundo de emergência é aquilo que eu falei para vocês. A gente vai guardando um dinheirinho todo mês em cima da matemática do que a gente ganhava para depois, em qualquer momento de desespero, a gente poder ter esse dinheiro, tá bom? A gente chama de fundo de emergência ou fundo de oportunidade. Se tem um bom negócio, como o Serbase falou pra gente, você vai lá e investe o dinheiro nesse negócio, tá bom? Vamos esmiuçar depois desse papo, mas neste momento eu quero só dar as dicas do que a gente deve fazer. Então, assim, pelo menos 2 meses, tá? Pelo menos abril e maio, o locador do seu imóvel tem que negociar com você. Então, primeira coisa, desses custos ali, a gente vai se preocupar com o aluguel. Se ele for um aluguel caro, ou até mesmo a parcela que você tem de compra do seu imóvel, você pode ir direto na construtora, que se você estiver pagando com a construtora, eles também estão negociando, tá? E jogando para frente. E se você, aí vem os bancos, e se você tiver algum financiamento bancário com relação ao imóvel, a mesma coisa, sai uma normativa dos maiores bancos que o Brasil tem, de estender isso e dar uma carência de prazo, tá? Para você começar a pagar. Eu vou até ler depois esse informativo para vocês, para a gente poder entender exatamente o que todo mundo está fazendo. Então, o banco está jogando para frente, se você tem empréstimo de banco também, a gente consegue fazer isso jogando para frente. 2 meses de respiração. Vai ter que pagar a conta uma hora. Se você não tem o fundo de reserva, vai ter que pagar a conta. Essa história de não ter que pagar é protelar agora e jogar para frente, tá? É importante a gente entender que nós vamos ter que jogar um pouquinho para frente isso, quem não tem fundo de reserva, tá bom? Com relação aos impostos, eu vou ler aqui para vocês o que saiu, tá? Olha lá, o governo federal diferiu o pagamento de vários impostos e contribuições federais, inclusive o Simples, tá? Além de zerar alíquotas de importação de produtos estratégicos. Legal, para quem importa produto, para quem compra coisa de fora, tem umas alíquotas aí numa medida provisória, mas isso não tem a ver com a gente. A gente tem que entender que os impostos, tem impostos que foram zerados. Então, a minha dica é, quem tem clínica maior e consultório que tem um contador, você liga para o contador e pergunta para ele, liga hoje, dentro dos impostos que você tem que pagar, e até mesmo os impostos trabalhistas, tudo, o que o governo fez para protelar este pagamento. Então é importante vocês entenderem que existe uma anuência aí de pagamento e jogou para frente. Então a dica é que você ligue para o seu contador, e quem não tem um contador, dê uma olhadinha na internet, tem muito assunto falando sobre as medidas provisórias que foram tomadas com relação a isso, tá? Mas a ideia é que você pergunte realmente ao contador, ligue para o contador, tá? Tire as suas dúvidas se você tem mais funcionários, né? Se você tem um funcionário de impostos, ou se você é um clínico terceirizado, eu vou falar também, tá? A relação trabalhista que você tem com o teu empregador, tá? Eu trabalho numa clínica de alguém, poxa, eu ganho diária, eu tenho um contrato, que eu vou fazer? Será que eu não vou receber?
Então a gente vai falar sobre isso também, tá? Com relação aos impostos é isso, as taxas de pagamento também, tá? Então estão postergando o recolhimento do FGTS pelo empregador, enfim. Então se você é dono de consultório ou clínica, se você cuida de mais pessoas e paga os impostos, você tem uma empresa aberta, então fala com o seu contador para ele te dar as dicas do que ele pode protelar. Tem anuência. Se você tem empréstimo bancário, os bancos também estão dando uma reconversada. A única coisa que eles não estão deixando, não vão mudar é pagamento de cartão de crédito e cheque especial. Você está no vermelho cheque especial, vão cobrar. E se tuas dívidas de cartão de crédito também, isso não mudou, tá? O que mudou, de repente, se os bancos né, da iniciativa pública, né, tipo Banco do Brasil, Caixa, essas coisas assim, eles estão com as taxas de empréstimo financeiro boas, né, diferentes do que são empregadas no mercado. Se eu não me engano é 3,64 ao ano e com 6 meses de carência. Então, assim, se informa também se você está sem fundo de reserva para poder jogar isso para frente. A ideia é protelar o máximo possível se você não tiver dinheiro, porque eu não tenho dinheiro para pagar as contas, né? Não tenho uma reserva. Até esse mês eu consigo, mês que vem não. Então, joga para frente. A outra dica que eu vou dar é pegar o dinheiro ou, se você tem cartão de crédito no consultório, na clínica, se você tem aquele dinheiro que você recebe todo mês, então você liga para a sua linha de maquininha que você tem e negocia justamente a tarifa. E aí, se você não tiver, vai direto no seu banco. Se você tiver uma maquininha, por exemplo, do Santander, e você tem uma conta no Santander que você recebe, vai no seu gerente e negocia a taxa para você adiantar o dinheiro. Então, em vez de pegar dinheiro, adiantar dinheiro, sim, se você negociar bem a taxa, você consegue uma taxa melhor e você antecipa os seus recebíveis que você tem no cartão, tá? Então, é por aí. Essas pequenas dicas que eu estou dando é uma compilação de tudo que foi falado, tá? Os bancos estão adiando também as parcelas de financiamento, tá? E de empréstimos que você já tem. Então, se você tem financiamento de alguma coisa no banco e empréstimo, você também pode conversar com o seu gerente para ele poder jogar mais para frente. Eles estão dando anuência para março e abril, na verdade, né? Então, assim, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que esse é o momento da gente, dentro do nosso dia a dia do 733, a gente ter o pontual, né? Então, a informação veio mais quente ontem, então eu resolvi passar para vocês uma compilação de tudo que foi falado, justamente para a gente poder agora tomar essa iniciativa e aí todo mundo vai se cotizar para se melhorar. Os bancos também estão entrando com uma tarifação melhor. Todo mundo está entendendo esse momento único. É um momento único e realmente inesperado. Então, quem tivesse a fórmula mágica desse momento ia ser o gênio, mas ninguém tem essa fórmula mágica. A gente tem que fazer a lição de casa do dia a dia e tentar se blindar ao máximo possível para os efeitos dessa pandemia aí não serem tão fortes em cima da gente, tá? Quem tem reserva de emergência, beleza. Quem tem o fundo para poder se manter 3, 4, 5 meses, 6 meses, é incrível, tá bom? Não tem nenhum problema. A coisa vai voltar e a pessoa vai retomar. O seu fundo de reserva vai diminuir, ou de oportunidade vai diminuir, porém, você vai poder alavancar depois. E a gente que conseguir, todos nós conseguimos nos desviar desse momento, quando voltar tudo, a gente vai ter, eu acredito que a gente vai ter um momento meio morno, tá? Porque é aquele momento de medo, puxa, eu vou no consultório, posso pegar alguma coisa ou não, mas eu acho que é o momento da oportunidade também. Todo mundo precisa tratar os dentes, todo mundo precisa mexer com estética, todo mundo precisa de implante, todo mundo precisa, as crianças da pediatria, galera, todo mundo precisa de ter saúde. As pessoas não vão parar de buscar a saúde, de cuidar da saúde, por causa desse momento. Você vai ter um gap pequeno, mas a população é gigante. Uma parte não vai e a outra parte vai. Então a gente precisa sempre trabalhar em cima do que a gente pode ter na nossa mão, tá bom? Com relação agora a você, dentista que trabalha terceirizado, tá? Então, o que eu estou falando para todo mundo? Eu acho que os prestadores de serviços, né, que todo mundo que trabalha em regime de PJ, você trabalha, então ganho por dia e eu assino o recibo diário e o dentista não vai me pagar, o dono da clínica.
O negócio é o seguinte, é o mesmo papo para vocês, é a mesma conversa. O que deve ser feito neste momento? Todos os acordos devem ser ajustados, tá? Então, nada do que uma boa conversa para botar a coisa no seu rumo. Então, assim, quem recebe diária, provavelmente, ninguém pode te deixar na mão, porque você está recebendo um mês trabalhado agora, né? Então, ainda você está recebendo, né? Porque se você trabalhou o mês passado, você recebe esse mês, tá certo? Termina o mês, você recebe. Esse mês você recebe, mas tem o próximo mês. Então, provavelmente o dono da clínica no próximo mês tem que te pagar também, tá? Esse é um acordo de cavalheiros que está acontecendo, porque você precisa receber. E se a coisa ficar muito preta, aí você tem que reconversar realmente com ele, justamente para saber como está a situação. Nada que uma conversa plena, uma conversa sincera, uma conversa aberta, porque ou ele é seu parceiro de trabalho ou não. Então, nesse momento, ele tem que realmente também olhar ao seu lado. Tá doendo para todo mundo, é escalinha, mas nesse momento, para quem tem uma estrutura um pouco maior com mais pessoas, tem que estar preparado também para poder segurar um pouquinho os seus funcionários, porque não adianta nada ele falar, olha, não quero mais que você trabalhe e tchau. Essa história do tchau vai custar muito caro para ele, entendeu? Então, assim, nada do que uma boa conversa também não resolva. Seja proativo, se você trabalha para algum dentista, ligue para esse dentista, porque se ele não falou com você ainda, vocês precisam conversar, tá bom? E quem está trabalhando de emergência, você recebe uma diária e trabalha de emergência, você também deve continuar recebendo a sua diária, porque emergência é emergência, a pessoa vai e tem que pagar essa emergência para ser atendido, tá? É isso aí, gente. Eu acho que nessa meia horinha eu consegui passar para vocês tudo que foi falado na última semana, tá? Contador falando, advogado falando, todo mundo falando, a compilação está feita, o que você deve fazer. Então eu disse, vamos mapear de novo. Eu disse para você, vamos voltar a linha lá. Primeiro, qual a lição de casa de hoje então? Preparar um guia sobre coronavírus, lembra da nossa lista de transmissão para o nosso cliente? Essa daí, não só para cliente, como para os amigos, é o nosso telefone poderoso, tá? Mandar um guia de informação sobre coronavírus. Depois você vai mandar, né, e como se prevenir, né? Então a gente tem o guia do que é o coronavírus, de como se prevenir. Prepara isso hoje e manda. É importante mostrar que está preocupado com isso e você realmente está, né? Então assim, além disso, quais são as coisas que você está fazendo diferente do que você fazia para a biossegurança do consultório? É importante, tem que agregar valor em cima do que você faz, porque você vai ter que fazer mesmo e você vai agregar valor mentalmente para a pessoa do que você está fazendo. Tá bom? Então essa lição de casa hoje que a gente vai fazer, pode ser foto, pode ser comunicado, pode ser que você quiser. Eu sempre falo para a gente gravar um vídeo, que vídeo potencializa muito mais. Vídeo entra muito mais dentro da pessoa do que uma simples escrita e uma simples foto. Não se preocupe em fazer aquela foto especial, totalmente preparada, com escrita perfeita, bonita. Gente gosta de gente, eu já falei isso para vocês, gosta da verdade. Elas têm que se identificar com o seu dia a dia, com aquilo que está vivendo no momento. Pintou? Prepara e vai com o celular. Não precisa preparar muito. Essa é outra dica do Bernal que eu estou dando aí para vocês. A galera no 733 tem mandado vídeo, bastante vídeo preparado, bem cortado, muito legal. Mas vamos produzir mais conteúdo para as pessoas e menos se importando com esses cortes todos, tá bom? É importante isso. Não prepara muito. Passa a informação. As pessoas querem informação, tá bom? É muito importante a informação. Essa sim é que vale, essa sim é que sedimenta, tá? Falamos então das medidas de biossegurança e a gente veio para pagamentos, taxas e impostos, bancos, o que está acontecendo com bancos, se pagaram ou não as taxas, os bancos que a gente faz, tem empréstimo ou não, e os dentistas que são terceirizados, uma alternativa trabalhista, tá bom? Beleza? Eu já passei a informação e vamos agora chamar um dos nossos amigos do 733 para a gente trocar uma ideia. Tá bom? Vamos achá-lo aqui, o Ricardo Pimentel. Vamos ver o que ele está fazendo. Já te chamei aí, meu brother. Cadê você? Aê! Fala, Bernal. E aí? Bom dia. Bom dia, e tudo aí? bem? Deixa eu te arrumar aqui. Eu vou desativar a notificação, cara. Tira aí. Eu vou te desativar aqui para a gente poder trocar uma ideia e não ficar na tua cara. Pera aí, deixa eu desativar aqui. Desativei comentário, pronto. Ok, tá me ouvindo bem? Beleza, e aí, Ricardão, bom dia, man. Como é que você tá? Bom dia. Tô bem, tô aqui ansioso para falar contigo.
para falar com o pessoal que está assistindo. Estou bem feliz. Falar as coisas que a gente está fazendo aqui. Ó, gente, o Ricardo Pimentel é de Uruguaiana, que é na fronteira. Pensa num cara que faz um churrasco bom, tem uns vinhos bons lá. Estou esperando para ir lá qualquer hora dessa. Eu quero ver como é que tá aquela clínica lá dele. Quantos mil habitantes tem tua cidade aí, mais ou menos, Ricardo? Uruguaiana tem mais ou menos 120 mil habitantes, quer dizer, não é uma cidade grande não, é uma cidade pequena, considerada pequena. Para São Paulo, pequena, para o Rio Grande do Sul, um porte médio, digamos assim, né? Você sabe que eu estava conversando, por falar em faturamento, né? Só você vê como a gente fala com o Brasil inteiro está com a gente, mas olha que interessante. Tem alguns dados de potencialização de marketing, cara, com cidades de 50 mil habitantes, 55 mil habitantes, que é praticamente metade que você tem, né? Então, tem clínicas que tem uma especialidade já em fazer divulgação, em marketing online e offline, né? Todo tipo de marketing. E aí tem clínicas de cidades de média de 55, 60 mil habitantes, fazendo um giro de 550, antes do coronavírus, né? De 550 a 600 mil, numa cidade que tem metade da população. E é engraçado que o investimento em marketing, quando a pessoa gira num momento forte assim, ele acaba sendo a média, quando já está andando, de 5% a 7%. Então, você vê, né? Se o cara fatura de bruto 600 mil, o cara coloca 30 mil por mês em marketing. É uma projeção, né? De acordo com que você vai crescendo, você vai investindo mais e sempre investir. Mas isso é só um detalhe que a gente vai falar mais para frente também. A gente tem toda live todo dia precisa de material, né, meu irmão? Eles falam muito na questão do reinvestimento, né? Que eles batem muito nessa tecla, que a gente investir. Normalmente a gente vai investir, sei lá, a gente fica com receio, investe R$50, R$100, a gente vai ter, às vezes, uma captação, um resultado muito pequeno. Então, a gente tem que entender que isso é importante. Óbvio, quem tem bala na agulha para investir, né, 1.000, 1.500. Normalmente a recomendação é pelo menos mínimo R$1.500 em investimento de marketing, e depois vai investindo de acordo com os resultados, né? Com certeza, mas você sabe o que eu vou fazer agora, depois? O que a gente vai fazer no CT, a nossa galera, que você tá lá, meu, todo dia você acompanha. Sim, tô Ricardo lá, tá sim. Todo dia desde o começo aqui também. Aí eu chamei o Ricardo, que é um dentista em excelência, um cara que tem uma notoriedade grande, mas ele tá todo dia com a gente no 733, porque ele tá sentindo também a dor desse momento, e ele vai explicar até o que ele faz. Eu falei ontem de se conhecer, de se cuidar, e ele faz umas paradas assim. Eu quero que ele fale sobre o que ele vai fazer também. Mas eu vou tocar adiante depois. No nosso conteúdo vai ser como começar no marketing do zero, sem dinheiro. Eu vou falar sobre isso daí, tá, cara? Nós vamos fazer o beabá do marketing, Perfeito. que é importante, né? Óbvio. Então tem gente que tem quem não tem. Então nós vamos começar o marketing do zero e para atingir o maior número de pessoas. Mas, Ricardão, me conta aí um pouco, cara, do que você está fazendo nesse momento, e dentro dessas coisas dos vídeos que a gente falou, do arquivo morto, de criar uma lista. Ou você já fazia, ou você fazia mais ou menos, ou você está fazendo melhor? O que está rolando aí? Assim, a questão das linhas de transmissão eu comecei a fazer, digamos, 2, 3, 4 meses atrás, né? Final do ano passado, comecei a intensificar. A gente fazia algumas coisas, aí eu comecei a perceber que a gente podia explorar muito essa questão do WhatsApp, que é a gente tem uma carteira de clientes no WhatsApp que é gigantesca. Então, a gente pode aproveitar muito essa questão da tecnologia, da facilidade para se comunicar. A gente começou, eventualmente, a fazer linhas de transmissões com os pacientes, e a gente percebeu que o feedback sempre foi muito bom. Opa, por um pouquinho. Isso é uma ferramenta incrível. Começar a investir mais, né? Agora, essa situação toda, o coronavírus, fez a gente intensificar. Antes de estourar todo mundo na questão da quarentena, do isolamento social, que foi indicado a todo mundo e é realmente importante, está sendo importante, sim, eu comecei a perceber algumas coisas. Por quê? Eu sempre me habituei a estar olhando lá para frente. Estou sempre olhando lá para frente, no horizonte. Meu pai me dizia, quando a gente está dirigindo de carro, a gente está sempre olhando lá à frente, muito menos do que está aqui, mas sempre com o olhar no horizonte. Isso acabou fazendo que eu percebesse algumas coisas. Obviamente, estou sempre atento às pessoas que eu considero que são de excelência, que são referências para mim, como, por exemplo, tu. Então, eu sempre estou observando essas pessoas que estão fazendo para a gente ter um olhar e tentar replicar. O fato de eu morar numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, de 120 mil habitantes, que eu estou a 640 quilômetros de Porto Alegre, para as pessoas entenderem, a 700 quilômetros de Buenos Aires, 800 de Montevidéu, não quer dizer que eu não possa aplicar as coisas que em São Paulo funcionem. Bem pelo contrário, né? Exatamente. Eu vou adequar dentro da minha realidade aqui. Né? Isso é bem importante, porque é muito comum a gente achar, pô, eu moro no interior, uma cidade pequena, 15 mil, não vou fazer. Faz, vai dar resultado. É o contrário, a penetração acaba sendo maior. Exatamente. E aí, é importante o que o Ricardo está falando, justamente, eu vou sempre dando umas, né, eu vou sempre pontuando para a gente ter isso como uma regrinha de
de pontuação. Você vê o que ele está falando. O marketing, não importa onde você esteja, a captação de conteúdo, não importa onde você esteja, deve ser aplicado. Porque não importa quantas mil pessoas tem, importa como você penetra nelas, né? Exatamente. E é muito mais fácil fazer uma estratégia de marketing na minha cidade do que fazer em São Paulo, por exemplo. Isso é Sem óbvio. dúvida. Então, quanto menor a cidade, mais impacto vai ter positivo. Então, as ações que a gente tem feito aqui na clínica são dessas questões que foi assim, nós nos antecipamos um pouco essa questão da indicação de isolamento. Eu percebi assim, bom, a gente vai ter um isolamento social, daqui a pouco está sendo indicado. Daqui a pouco eu não vou poder trabalhar mais. Eu preciso entrar em contato com o meu cliente, eu preciso falar com ele, né? E a semana passada inteira, que foi aquela semana inicial que está todo mundo na parte mais alegre do isolamento social, a primeira semana é aquela tipo clima de férias, né? Então, full time em casa, as crianças fazendo atividade, eu tive muito tempo para intensificar isso. O que eu percebi? Avaliando as situações e ouvindo gente que faz totalmente fora da minha área. Eu gosto muito de ver gente que não é da minha área. Boa. O que essas pessoas estão fazendo, eu tento replicar no meu negócio. Então, eu assisti a lives de gente que fala sobre diferenciação para todas as áreas. Então, falou, mantenha o foco no seu cliente, esteja fixo na mente dele, né? Todos os dias, esteja lá, importe-se com ele, de que forma que vai fazer isso. Faça a linha de transmissão. Eu falei, ok, linha de transmissão, vídeo, vou fazer vídeo. Óbvio, não é fácil fazer vídeo. Hoje eu consigo fazer mais, mas se a pessoa às vezes não está segura, manda um áudio, como tu falou ontem, né? Até ganhar segurança. O importante é estar se comunicando com a pessoa nesse sentido. Nós fizemos uma série de vídeos aqui, eu, minha esposa, que é minha sócia na clínica, e a gente mandou alguns vídeos para os pacientes. O primeiro deles era dizer, ó, nós estamos aqui, nós estamos cuidando de você. Se você precisar da gente, mesmo com a clínica fechada, nós estamos disponíveis por emergência, por telefone, tal. Primeira coisa. Passei tranquilidade pro meu cliente, eu não te abandonei. Se tu precisar de mim, eu tô aqui a hora que tu precisar. Certo? Primeira coisa. O feedback foi gigante, foi incrível. Ok, muito obrigado, que bom. Conto sempre com vocês são incríveis. Depois batemos a questão do vídeo. Vamos fazer um vídeo. Eu fiz um vídeo onde eu falei de medidas para desviar um pouco o foco do estresse que todo mundo está vivendo, das coisas que eu aplico no meu dia a dia. O que eu falei para o meu paciente na linha de transmissão, e eu fiz um IGTV também no meu Instagram, é aquilo que eu faço. O Ricardo não criou um conteúdo que ele não aplica. Acho que é muito importante essa questão da transparência e fazer aquilo que tu aplica de verdade que funciona. O que funciona para mim. Aí eu fiz assim 4 dicas para aliviar o estresse. Joguei e melhorou. Aí eu falei o quê? Aí são coisas que eu aplico no meu dia a dia. Eu falei de atividade física, né? De atividade física que eu falei, que eu costumo fazer. Falei sobre yoga, falei sobre alongamento e falei sobre meditação. São coisas que eu acredito que para mim funcionam. Né? Vou te cortar. Lembra que eu falei, gente, ontem, da gente se autoconhecer, da gente se concentrar. E esse poder de concentração que o Ricardo está falando, em cima daquilo que ele está falando, eu vou parando, porque você vê, ele mapeou. Primeiro, arquivo, lista, pacientes, amigos. Você sabe que o paciente tem família. Comunicar com a família desse paciente, mandar o conteúdo. Você vê que na hora que começou a crise da gente parar, nós começamos o 733. Você vê que o Ricardo está fazendo uma coisa que a gente está falando e ele está aplicando também, tá? E para quem não sabe, né, Ricardo, é bom falar que entrou bastante gente agora. Todos os dias, 7h33 da manhã, nós temos um grupo, tá? Que é o galera do 733. Eu falo que são os guerreiros e as guerreiras, né, galera? É quem quer produzir um pouco de conteúdo, são os tips que a gente vai dando de 15, 20 minutos. Agora, como ninguém está atendendo 100%, mas quando está atendendo os dias da semana, são 15 minutos só com o conteúdo do dia e a lição de casa para a gente fazer tudo isso numa plataforma para a gente poder crescer. Então, tá no Stories depois. Quem quiser entrar nos grupos de WhatsApp, é só arrastar, vai estar lá no grupo que a gente vai mandando. Eu vou mandando o conteúdo que a gente vai falando todo dia ali, como tópicos, para serem aplicados. Não é fácil fazer, né, Ricardo? O conteúdo todo dia, mas a gente está fazendo conteúdo todo dia para poder ajudar e para poder ver todo mundo crescer. Como eu disse outro dia também, né, Ricardo? Tem mais de 1000 pessoas para cada dentista. Não ache que você não é necessário. Você é necessário. Você não tem concorrente, porque a frase maior é: você é seu próprio concorrente. Nunca esqueça isso. Todos os dentistas são os amigos. A gente se ajuda, tem que se ajudar. Então, assim, arrasta e entra no grupo. Então, o Ricardo fez. Vamos lá. Ricardo, vídeos, se preocupou em passar informação, se preocupou em passar um outro lado dele, que é o que são dicas da pessoa para poder melhorar o estresse do momento. Então, é tudo perceptivo que ele está fazendo, né? Isso e conecta, o que ele realmente está fazendo.
Isso realmente te conecta, faz tu ter a conexão, né? Isso conecta com o teu cliente, com as pessoas que tu pode impactar, né? A palavra é conexão, exatamente. A palavra é conexão. E Né? aí Então, você tá tendo um feedback bom de comunicação dos teus clientes, porque exatamente. o que eu senti dentro dessas lições de casa que a gente está fazendo, justamente quando você fala de prevenção, quando você posta de prevenção e sobre tipo de tratamento, muitos clientes que você tem, ou até os que você não tem, não sabiam. Como, por exemplo, eu botei um vídeo, né? Que um dos vídeos de comunicação que eu faço, que eu vou falando tudo que eu faço aqui, sobre eu tenho um scanner, então como eu uso o scanner e mostrando para a pessoa que ela pode ter um backup dental dela. Cara, já eu marquei seis consultas novas. Parece mentira, mas não é. E eu até mostrei ali, eu printei para a galera o que aconteceu no dia que eu mandei o vídeo, eu printei e falei, aí galera, entra agora lá, quem está no grupo viu, eu falei, entra no meu Instagram agora, ó, acabei de gerar um lead no vídeo, eu acabei de fazer, já acabei de marcar uma consulta nesse momento que não está aberto as coisas. Então, assim, pré-agendamento, se você ver na minha postagem, está lá. Pré-agendamento, telefone e tal, para a pessoa ligar e deixar marcado. Por quê? Tem que deixar meio que marcado, você não pode deixar a lista voando. Se chegar perto da data, joga mais para frente. A lista tem que estar quente e marcado, entendeu? Então, esse é um dos detalhes que a gente está falando dos vídeos, né? E aí, Ricardão, o que mais? E aí, então, essa questão que tu falou do pré-agendamento também, nesse primeiro vídeo que a gente mandou, a gente falou sobre isso, né? Falamos nas medidas que a gente estava tomando como medidas importantes, que depois a gente pode até falar das medidas. Essa que tu falou do faz um vídeo de coronavírus, né? Essas coisas, ontem já captei uma série de vídeos na clínica das medidas que a gente está tomando, e a gente está editando aí, e a gente vai largar isso também, mas a gente já comunicou semana passada, meu cliente. Eu falei, ó, é o seguinte, ó, nós estamos fechados a princípio, por tantos dias, nós queremos retornar dia 6 de abril, que são planos. Na verdade, pode ser que não consiga botar em dia. Então, a princípio, nós vamos voltar dia 6 de abril, né? E nós temos, assim, nossas medidas de biossegurança sempre foram essas. Vocês que frequentam a nossa clínica, vocês sabem. Chega, põe próprio pé, né? Nós temos cuidado com relação à desinfecção. O tempo de consulta sempre foram longos. Nosso perfil da nossa clínica nunca foi de sala de espera bombando, né? Sempre foi assim, ó, 1 hora e meia de consulta, e nós vamos reforçar isso. E nós pedimos à paciência que vocês compreendam que os intervalos de consulta vão ser maiores para dar tempo de te reforçar essas questões. Então, o que eu quis fazer? Passar tranquilidade para o meu cliente, que assim, ó, o Ricardo e a Liliane estão tomando todos os cuidados comigo, eles se preocupam comigo. Na verdade, a gente se preocupa com a gente também. A gente, se preocupa, se preocupa sempre, né? A gente nem precisaria fazer esse vídeo. Exato. É um bom dentista, é o cara que se preocupa com a biossegurança, mas passar informação para o nosso paciente nesse momento é fundamental, né? A ação é diária, né? E às vezes a gente esquece, às vezes, pô, a gente está na correria do dia a dia, a gente não mostra as coisas que a gente faz, a gente fica com vergonha, porque, pô, parece óbvio, mas não é óbvio para mim. Tem que entender que não é óbvio para o teu paciente. Por que eu vou falar de escovação? O cara sabe escovar? Não é. Talvez ele não saiba. E talvez ele sempre vai aprender alguma coisa. Então a gente tem que desconstruir, aproveitar. Qual é a maior lição que eu percebo desse período de isolamento social? Desconstruir uma série de crenças limitantes que a gente tem, de coisas que a gente acha que são assim, normalmente não são. São coisas que a gente vai botando na nossa cabeça. Pô, ele não vai entender dessa forma. Vai entender. Tu manda para 100, impactou 10. Show, impactou 1. Incrível. Né? Então, essas coisas. Então, assim, ó, tá servindo muito, né, para a gente se reinventar e pensar no nosso negócio de verdade, onde a gente vai sair muito forte. Depois que passar tudo isso, sei lá quando, a gente vai sair bem forte disso aí. A gente vai sair tudo muito forte. E vou falar mais uma coisa. A gente está falando aqui 1, 2, 3, 4. Nós vamos falar 30 vezes. E você que está aí, às vezes, tem muita gente fazendo, não fez ainda. O dia que você fizer, você vai falar, pô, por que eu não fiz antes? A gente tem uma mania de não fazer. E eu estou aqui para quebrar pedra, e por isso que eu estou trazendo todo dia alguém do grupo para falar a sua experiência do que está acontecendo e aplicando aquilo que a gente está falando. Então, eu acho que o Ricardo além de ser um dentista já de alta performance, gente, tá? O Ricardo é um cara que tem bastante sucesso no que ele faz. E você vê, ele está fazendo o beabá, a lição de casa, porque ele também está preocupado com o andamento. Então, quem se preocupa antes, quando voltar, sai na frente primeiro, né, Ricardo? Exatamente. Isso que eu sempre acreditei. Como eu falei, olhar lá na frente sempre para se antecipar. Óbvio, vou ter diminuição de volume, como tu falou inicialmente, ninguém sabe, vai ficar morno, digamos ali que eu diminui 50%, eu estou feliz, né? Vou reforçar o que eu posso fazer sempre de melhor, vou aproveitar esse tempo para organizar algumas coisas, essas questões financeiras que tu falou, a gente já vem
Antes do isolamento social, eu já tinha ido no meu banco, conversado com o meu gerente, antes das medidas do governo, que eu achei excelente, na questão de taxa, a gente vai verificar e também, junto com o financeiro, se realmente a gente necessita disso ou não, né? Mas essas coisas vão acontecendo diariamente, então a gente está se antecipando a isso. Então, a questão é toda assim, ó, aproveite seu tempo, que a gente tem muito tempo hoje, e o tempo é uma coisa mais, o bem mais precioso que a gente tem, com informação de qualidade. Com informação de qualidade. Por exemplo, estar na tua live todos os dias é somente informação de qualidade. Então, vamos seguir, vamos perder, entre aspas, perder, mas ganhar nosso tempo com informação de qualidade que pode ser aplicada no seu negócio. Né? Então, dessas medidas que a gente começou a fazer, a gente começou a perceber resultado e funcionar, que é a questão do feedback. O resultado é esse, feedback. Ontem, por exemplo, nós fomos para a clínica, a gente está de expediente interno na clínica essa semana toda, para organizar arquivo morto, que é aquilo que tu falou, né? E as meninas lá, a gente colocou todas as fichas no chão, eu falei, ó, 5 anos para cá, vamos ver os pacientes aqui. Qual é o primeiro, que é o que a gente está fazendo, vou falar o que a gente está fazendo, que é uma dica, inclusive, que eu acho que pode ser interessante para várias pessoas. Qual é a abordagem nesse sentido? Eu não estou ligando assim, ó, vamos marcar uma reavaliação. Não, a abordagem é assim, nós estamos ligando para recadastramento. É isso. Nós estamos entrando em contato, porque eu preciso ter uma forma de entrar nessa pessoa. Olá, tudo bem? Aqui é fulano de tal, eu sou secretário do Dr. Ricardo, Dr. Liliane, né? E nós estamos fazendo o recadastramento, atualizando os seus dados cadastrais. O seu telefone, nós podemos falar agora, tem que ter toda uma maneira de chegar, porque as pessoas estão muito retraídas, né? Estão recebendo ligação, daqui a pouquinho não vai nem atender, é muito difícil isso. É verdade. Então, entra na questão do recadastramento, ó, nós queremos atualizar o seu cadastro por esse motivo, ok? Pode ser? Ok, pode ser. Aproveitando a ligação, eu percebi aqui, aí já entra, né? A última vez que você consultou foi dia tal, por exemplo, 3 anos atrás. Não gostaria de aproveitar a oportunidade de marcar uma reavaliação. O Dr. Ricardo insistiu para entrar em contato contigo. Usa o meu nome, usa o nome da Liliane. Claro. O Dr. Ricardo pediu para eu entrar em contato contigo. Aí vira, pô, o Ricardo lembrou de mim. Pô, faz 3 anos que eu não vou, ele lembrou. Entra em contato contigo. Vamos marcar uma reavaliação? Bom, ele vai dizer, não, eu estou indo em outro lugar. Ok, ou vamos marcar. Ou não, me liga tal dia. Né? Então, assim, é uma forma de chegar. Então, ontem eu foquei muito. A nossa meta é, assim, ligar pelo menos para 50 pessoas por dia, cada uma. Tenho 2 como fazer. Digamos que eu ligue para 100 pessoas por dia para estimular, para trazer essas pessoas de volta. Porque quando eu voltar, eu preciso que elas venham. Eu preciso, né? E, obviamente, né, reforçar para eles depois, que vão entrar para a linha de transmissão, os cuidados que a gente está tendo para que ele venha com segurança. Então, isso a gente fez ontem. Gente, tá vendo? Essa é a dica do Ricardo aí agora, e ele tá fazendo exatamente o que a gente falou na primeira semana do 733, que é como chegar no seu cliente de arquivo morto. Tá dando certo, né, Ricardo? Dando certo. Começamos ontem e vamos manter a semana toda. É isso. Gente, eu quero agradecer ao Ricardo, nosso tempo tá quase ali estourando, eu quero agradecer ao Ricardo pela informação do nosso, que o Ricardo é um guerreiro nosso do nosso grupo 733, ele é do time. A gente está juntos nessa, juntos somos mais, nós estamos juntos criando conteúdo e executando conteúdo. Você vê, ele foi fazer a lição de casa e que eu também faço, que todo mundo deve fazer. O que é para mim é para todos nós e é para vocês, é para mim também. Entenderam, né? A comunicação, nós estamos tudo no mesmo patamar, nós estamos tudo aqui, né, Ricardão? Nós estamos tudo surfando a onda, nós estamos tudo surfando a onda sem onda, galera. Você tem que entender. Surfando a onda. O coronavírus. Onda sem onda, mas nós estamos posicionados no mar para a hora que vier a big wave e a gente poder dropar e surfar com bastante força. A pessoa tem que entender que o problema é todo mundo. É o mundo inteiro com o mesmo problema. Então, mais do que importante a gente ser um pouquinho mais humilde e pensar todo mundo junto. Pô, qual é a estratégia que a gente vai tomar nesse momento para todo mundo junto sair dessa? Ontem, só para finalizar, né? Ontem tu comentou a questão de ser resiliente, né? Da resiliência, né? Da capacidade do material deformar e voltar ao seu estágio inicial. Eu tenho um livro que eu já comecei a ler, talvez você conheça, chama-se Antifrágil, que eu acredito muito na resiliência e na antifragilidade. O que é antifragilidade? Antifragilidade é tu tomar a porrada e voltar mais forte. O músculo, ele cresce a partir de um estímulo que tu machuca ele. O músculo não é resiliente, o músculo é antifrágil, porque ele vai vir mais forte. Então, o que eu quero dizer com isso? É que nós sejamos antifrágeis nessa situação. Nós vamos sentir, nós estamos sentindo o golpe e nós vamos ganhar musculatura e vamos sair na frente e vão arrebentar todo mundo. É isso aí, você viu como foi importante o que eu falei ontem, né? Eu dei um break e falei, galera, vamos fazer uma introspecção e entender qual a nossa força. Legal a dica do Ricardo aí, o antifrágil, animal, é isso aí. Colhendo coisas
somatizando e aplicando. Ricardão, obrigado, bro. Tamo junto. Vamos aplicar hoje as coisas e amanhã 733 pela manhã, beleza, irmão? A graça, com certeza. Com mais Todos conteúdo, os dias estamos lá. Explorando conteúdo amanhã também. Obrigado, bro. Grande abraço. Tchau, tchau. Cara, que incrível. Obrigado, meu irmão. Você vê, né? Ricardinho Pimentel, lá de Uruguaiana, cara, ele é um dentista já incrível, ele é uma pessoa incrível, ele é um ser humano incrível, uma pessoa que se preocupa em fazer a sua meditação, ele tem todo um esquema que ele já faz de ritual, e ritual é importante porque chama-se disciplina. Disciplina é importante para a gente poder crescer. Ele deu a dica do antifrágil, incrível. Vamos ler coisas diferentes, vamos procurar nos informar de coisas diferentes, vamos criar conteúdo dentro da nossa cabeça, porque conteúdo bom nunca é demais para o nosso crescimento. O que eu quero dizer para vocês é que, neste momento, todos os tópicos que eu estou passando são tópicos para a gente poder executar no dia. Então, assim, tem problema de banco? Resolve hoje. Tem problema de aluguel? Resolve hoje. Não tenho problema, eu tenho dinheiro. Então, pensa nas suas próximas ações que você vai fazer. Em relação ao marketing, parar ou não? Eu disse que não, continua no marketing. Guias de informação sobre coronavírus, guias de proteção e vídeo para o seu cliente hoje sobre biossegurança. Tá bom, gente? Estou energizado, estou acreditando que vai dar certo. Como eu sempre acredito, a gente tem que ter fé, foco, força e amor sempre. Amanhã continua o conteúdo. Quem não está no grupo 733, arrasta depois e entra lá no grupo, que todos os dias eu vou mandar o conteúdo do que foi falado, tá? Não é para ficar trocando ideia, enchendo o saco de vocês, porque você abre o grupo, fica todo mundo conversando e a galera sai. Então eu quero, não estou mandando coisa o tempo inteiro, nada disso. Estou mandando a informação do que foi falado, que é o conteúdo básico para a gente poder se ajudar. Tá bom? Beleza? Tamo junto. Mais um dia. Amanhã a gente se vê no 733. E amanhã, que é segunda, terça, quinta e sexta, é de 733 da manhã. Amanhã é a live maior que a gente faz, de quarta e domingo. Amanhã é 7h33 da noite, tá? 19h33. E aí eu vou dar a dica de como fotografar para o clínico geral. Simples, para encantar seu cliente. E quem é que vai estar comigo? É o Sérgio Saraiva, doutor Sérgio Saraiva, que é um monstro na fotografia, é um monstro no dentista, é um monstro quanto é lado. O cara é um ninja, cara. Ele é um dos caras que eu admiro muito. Eu chamei o Sérgio Saraiva para fazer a live, para mostrar como fotografar de maneira fácil para encantar o seu cliente, tá? E acredite, a boa fotografia traz retorno. Beijo para vocês e até amanhã à noite, tá bom? Beleza, moçada? Fiquem com Deus, tá? Bom estar com vocês, muito bom estar com vocês. A gente ficou um tempão aí, vai bater quase 1 hora, eu desativei as notificações, tá? Então, quem quiser, manda pergunta lá no WhatsApp direto, tá bom? E a gente vai responder. Quais são as suas dúvidas? Não deu para a gente falar hoje aqui? Manda lá no WhatsApp do grupo, tá? Tem um link do grupo e tem um WhatsApp, que é o mesmo número que eu vou colocar lá. Se tiver alguma dúvida, manda no número. Se você não tiver no grupo, a gente adiciona, tá bom? Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Fui.